noite, galera, beleza? Vídeo saindo na sexta-feira, gravei na quinta, cheguei ao serviço um pouco tarde. E teve uma sequência grande de vídeos, 3 vídeos, tive que chegar, pesquisar para poder fazer. Só que na quarta não fiz gravação porque eu cheguei muito tarde, cheguei quase 10 horas da noite. Praticamente cheguei e fui dormir. Mas vamos falar sobre 4 jogadores que o Cruzeiro tem um interesse maior. Sempre estão circulando muitos nomes, tá até meio difícil de tentar absorver alguns nomes para trazer conteúdo. Tanto que na quarta eu tinha até feito só a capa do vídeo, que seria só o Igor Júlio e o Gabriel Rojas. Só que surgiu o do Santiago Sousa e o do Gabriel Peck. Então, né, tive que refazer tudo. Né, os outros deu um pouquinho de trabalho as capas. Mas, o que temos de informação? Começando pelo Igor Júlio, peguei do lance. Apesar dos interesses públicos do atleta em jogar pelo Cruzeiro, para quem não sabe, Igor Júlio é mineiro e cruzeirense, mesmo tendo feito base no Atlético Mineiro e no Flamengo. As negociações entre o Cruzeiro e o Brighton estão travadas após o clube inglês recusar a proposta do time mineiro. Porém, outros clubes europeus estariam interessados no zagueiro, sem nenhuma oferta por ele. E, eu me embolei no script, que outros clubes europeus estariam interessados no zagueiro, só que nenhuma oferta foi feita por ele ainda. É porque no caso está em sequência. E antes de falar e vou comentar agora um pouco dos clubes, mas antes de comentar deles, uma noção. Acho que o Brighton está tentando vender, porque depois que ele veio da Fiorentina, não lembro se é Fiorentina ou Torino agora, ele jogou 4 jogos e teve uma lesão grave e não jogou mais. Ele tinha uma média boa, se não me engano era na Fiorentina, antes de vir para o Brighton. No Brighton, nos 4 jogos que ele jogou, não se adaptou bem, teve a lesão, ficou fazendo tratamento. O clube está tentando repassar ele porque não tem interesse em permanecer com ele. Se não me engano, o Brighton foi para a Conference League. Não, acho que quem foi o Sunderland. Esse foi para a Europa League, ou Conferência ou Europa League, um dos dois. Mas eles vão jogar. Esse que é um elenco mais reforçado para tentar o título. Eu só esqueci agora se é a Conference League ou a Europa League, mas quase certeza que é a Europa League, porque quem foi para... Não, quase certeza é a Conference League. Porém, o Cruzeiro até agora foi o único que fez a oferta, foi rebatida, porque, segundo as informações, foi um valor abaixo. Eu não vi nenhuma meio de comunicação mais verídico, sabe? Tipo, só o Venâncio, a Itatiaia, ou no Ataque, o A98, por exemplo, nenhum mais verídico falando de valor. Vi páginas menores, meio que falam que foi, se não me falha engano, o Cruzeiro tinha dado acho que 6 milhões, ele vale 10 e o Brighton queria um valor mais próximo dos 10 milhões para não ficar tanto no prejuízo. E cara, antes de falar da minha opinião do atleta em si, sobre só as ofertas, os times interessados por ele, eu acho que se enviar oferta vai ficar muito difícil do Cruzeiro chegar a competir, sabe? Porque tirando um ou outro aqui, a boa média tem uns clubes mais interessantes para a carreira dele, sabe? Claro, ele tem o desejo de jogar aqui, isso é algo forte, isso pode se influenciar, só que talvez o staff dele olhando, projetando a carreira dele, os clubes que têm interesse nele são melhores. Começando para mim pelo pior, é o Sprint Town. Para quem não sabe, é o time do Ed Sheeran, que é o cantor. Ele tá na segunda divisão inglesa. Eu esqueci de confirmar se ele caiu, não lembro se ele chegou a cair. Ou eu tô confundindo com o Leicester, se foi o Leicester e ele. Mas ele disputou a segunda divisão inglesa, caiu na temporada passada. É um timezinho bem mais ou menos. Não acho que esse chega a ter esse poder de compra pelo Igor Júlio. Eles seriam muito bom para o clube, mas o clube está muito abaixo, acho que o staff não vai olhar isso. Ele ainda tem uma idade boa, ele não está com 35, 36, 37 anos para jogar em times de divisão inferior. Ele ainda tem idade, se for para uma competição inferior, pelo menos jogar num clube de ponta da primeira divisão. Segunda divisão, ou se não me engano, terceira da Inglaterra é algo bem fim de carreira. O outro que, na minha opinião, ele é meio que fim de carreira também é o Genoa, da Itália. Brigou para não cair, terminou em 16º.
vem de temporadas ruins, sempre brigando lá embaixo. Normalmente só é lembrado por ter um uniforme bonito, um escudo legal. Então, esse é outro clube que é mais para fim de carreira. Acho que o staff não vai olhar e até o Brighton, acho que até se vier uma proposta boa para o Brighton, talvez o staff dele peça para ele recusar. Porque querendo ou não, mesmo que o Genoa envie 10 milhões para o valor certo para o Igor Júlio, que talvez eles venderiam porque né, ele não jogou e pelo pouco que jogou a diretoria não gostou, acho que o staff dele vai barrar porque, querendo ou não, é quase um fim de carreira dele. Ele pode ir lá, acabar sendo rebaixado e destruir a carreira dele. Que ele, querendo ou não, demorou muito. Ele começou na Áustria, depois jogou um bom tempo na Itália, em uns clubes menores, até chegar, acho que não lembro se é a Fiorentina ou Torino, é porque eu confundi, não lembro se nem qual ele jogou primeiro, até chegar no Brighton. Agora, que na minha opinião, ele fica em terceiro por conta do gestor dele, é o Lyon. Tá na Ligue 1, uma liga lá, grandes coisas. Agora vai ter uma relevância um pouco assim, não digo importância, mas um olhar maior. Porque o Luiz Felipe foi para lá, tem o Endrick no Lyon, vai disputar a pré-Champions. Porém, o Lyon é aquele time meio que ele pode até sofrer não é barrada, mas ele pode ser retirado da Champions, caso classifique, ou da Europa League por conta de falta de pagamentos do John Testo, que está dando calote. Não conseguiu haver um desligamento dele ainda por parte da diretoria do Lyon. E a mesma coisa que o Botafogo está sofrendo, o Lyon também vem sofrendo. Então, eu acho que no Lyon ele poderia viver muito uma inconstância de não ser garantido que ele vai jogar a Champions League. Agora, que está garantido que vai jogar é o Stuttgart da Alemanha. Eu acho que a Alemanha, querendo ou não, não é um fim de carreira. Eu acho que você vai para um lugar que você compete mais físico. Você meio que não tem a pressão de um título, mas você tem sempre a pressão de manter um bom lugar, pelo menos na tabela. Ainda mais o Stuttgart, que está voltando a ter uma pequena ascensão. Pelo menos quando eu acompanhava um pouco do futebol, eu sempre conheci o Stuttgart como aquele clube que ioiô, primeira e segunda divisão, e tinha um escudo esquisito. Mas está voltando a ascensão, então acho que por estar na Champions, tem uma pressão mais leve, talvez o Igor Júlio, o staff dele olha isso com bons olhos. E que acho que questão de mídia, mais midiático de todos, é o Real Betis, que está até tentando contratar o Kaique, mas ainda não temos ofertas. Que ele está na Champions e terminou em quarto na La Liga. Não acho que vai conseguir repetir o feito, mas vai jogar a Champions esse ano. Pode vir igual cair nos playoffs da Champions, não é algo tão difícil. Na La Liga briga, pelo menos para ir para competições internacionais. O Igor Júlio, querendo ou não, tem 28 anos, então ele tem uma carreira ainda pela frente. Eu acho que se o Betis e o Stuttgart mandar uma oferta para o Brighton, o Cruzeiro perde, mesmo ele querendo jogar no clube, porque ambos vão jogar a Champions e acredito que isso vai influenciar demais no staff deles, sabe? Então acho que isso é prejudicial. O Cruzeiro tem que torcer para nenhum dos dois enviar a oferta para ele. Acho que o Lyon ele passa muita segurança e o Espinhal e o Genoa é meio que muito fim de carreira, se ele tivesse 37, 38 anos. Então, para mim, acredito muito que ou o Betis ou o Stuttgart pode ser os clubes que vai fazer com que o Cruzeiro não consiga esse jogador. Agora, que é o próprio time que está barrando demais, que o Cruzeiro teve 2 ofertas recusadas, é o Gabriel Rojas, do Racing. Esse aqui eu já peguei na própria Itatiaia, o outro eu peguei no Lance, que é as informações do Igor Júlio. Agora na Itatiaia eu peguei as informações do Rojas, que até o momento o Cruzeiro apresentou 2 propostas, sendo a primeira de 4 milhões de dólares, que foi imediatamente rejeitada. Porém, a equipe celeste formalizou uma nova oferta, dessa vez sendo o valor de 6 milhões de dólares, que para a equipe argentina ainda é insuficiente, já que o clube pede de 10 a 7 milhões de dólares. Só essa informação eu vou dar depois, da minha opinião primeiro. O Rojas, ele é mais ofensivo, ele tem 28 anos e ele pode tanto atuar pela lateral esquerda quanto com meia esquerda. No clube, ele tem 17 jogos com 6 participações de gol, sendo 1 gol e 5 assistências. É um lateral mais ofensivo,
Diferente do Kaique, que o Kaique ele consegue tanto ficar, vamos dizer, mais no meio, o Rojas ele pode contribuir mais no ataque, o que faria com que o time do Arthur Jorge ganhasse mais intensidade. E considerando que o Fagner é o titular, então ficaria às vezes numa linha de três, não sendo três zagueiros, mas uma linha de três defensores com, ou até mesmo quatro, com o Romero sendo o volante defensor, o Fagner voltando, Vidalba e Jonathan Jesus mais recuados, que faria essa linha de quatro. E enquanto o Rojas ajudaria ofensivamente. O Racing está passando por uma reformulação, gastou demais, então está tendo quase igual ao Botafogo, tendo que vender atletas para não sofrer fair play financeiro. O Rojas é um dos que o Cruzeiro tem interesse nesse desmartelamento do clube argentino. E, cara, eu acho ele bom. Eu vi poucos jogos dele, assim, bem pouquíssimos. Um dos poucos que eu vi foi contra o Flamengo. Achei que ele jogou bem no jogo da volta, na Argentina. No Rio de Janeiro, meu Deus, Racing humilhado. Eu lembro dele também jogando contra o próprio Cruzeiro. Acho que ele conseguiu jogar bem. Acho que ele não chegou a jogar a final, não lembro se ele jogou a final ou não, mas ele jogou a semi. A semi eu vi para ver como o Cruzeiro teria que enfrentar o clube. Agora, algo que eu vi gente falando que não aceitou, gente está falando que ainda está em análise. Porém, o jornal Olé da Argentina confirmou que Gastão Benedetti está tendo conversas com o Racing e ele também é lateral esquerdo. E isso já levanta algo de que o Cruzeiro, caso tenha sido recusado mesmo, pode ter uma terceira oferta que deve ser, eu diria, de 7 a 8 milhões, que na minha opinião pode ser sim, bem gasto. Eu vou dar um aprofundamento melhor depois sobre a minha opinião deles, mas acho que deve ficar nos 8 milhões, que aí acho que o Racing consegue liberar. Tem uma idade boa para jogar pelo menos uns 3, 4 anos, acho que ainda em bom nível, depois tentar revender. Se ele não conseguir então revender ele para um universo árabe, uma MLS, sabe, um campeonato egípcio, um Japão que paga bem também, ou até um europeu pequeno. Mas acho que a contratação dele vai ser interessante para o clube, ainda mais considerando que o Calma Prates já, se eu não me engano, já viajou para a Alemanha para jogar no Borussia. O terceiro, ainda do Racing, é o Sousa, né? Que esse eu peguei no Impacto News, que fala o seguinte: no caso eu não copiei tudo, tenho reformulado nas frases, não, então se você for lá não vai estar escrito dessa forma, porque aí é plágio. Eu peguei de onde veio a notícia e reformulei com como eu posso dizer, com as minhas palavras. Bem, um dos destaques do Racing nas últimas temporadas chamou a atenção pela sua versatilidade de atuar tanto como um volante quanto como um zagueiro. O atleta de 27 anos ainda não recebeu nenhuma oferta do clube celeste. Porém, a diretoria do Cruzeiro fica atenta para poder tentar contratá-lo. E isso, ele tem 27 anos, como eu falei. O valor dele está aproximadamente entre 8 a 9 milhões. Ele tem 2 gols e uma assistência em 22 jogos esse ano. Ele é versátil, acho que ele atua tanto como zagueiro e volante. E eu acho que a vinda dele pode ser boa, por quê? Porque o Romero, querendo ou não, em um momento ele acabou saindo por conta daquela lesão que ele teve, que ficava jogando e não jogando. Querendo ou não, como o Sousa, ele é mais defensivo do que o Romero. Eu não sei se ele chega a ser tão técnico, mas ele é um pouco mais defensivo, então até num jogo mais difícil, não sei se talvez o Christian ficaria, talvez tiraria o Christian e deixaria o Sousa, que ele poderia fazer uma linha de 3. E considerando que viria o Rojas, talvez o Rojas iria para o ataque, iria ficar 3 zagueiros, sabe? E mais o Fagner. Então, acho que para uma tática mais defensiva, o Sousa pode vir como um 12º jogador, sabe? Aquele cara que pode entrar para dar mais versatilidade ao clube, que você pode fazer uma função com 3 zagueiros, ou deixá-lo para ser aquele volante mais mordedor. E querendo ou não, o Romero, como ele está sendo um cara mais técnico, eu diria um Gerson um pouco piorado, você vê que talvez o Sousa possa vir a ser como se diz, o açougueiro do meio de campo do Cruzeiro. Já que para mim o Romero vem perdendo muito essa característica e sendo mais um volante marcador do que um açougueiro, como a gente tinha uma ideia maior quando ele veio na primeira passagem. O último é o Peck,
né, cria do Vasco da Gama, trazido por Samuel Venâncio. O Cruzeiro anseia bastante o jogador e vem negociando nos últimos dias com ele, não somente com o staff dele, mas com o Los Angeles Galaxy. O que até o momento não tem se tá travado, não tem nenhuma oferta aceita, mas nenhuma recusada, tá? O técnico Arthur Jorge gosta bastante de poder tê-lo no elenco. Porém, o Bahia e o Vasco são clubes que estão tentando negociar com ele. Os mais fortes é Cruzeiro e Bahia. O Vasco tem uma sondagem. Não é tipo, já não tem uma oferta preparada, não tem nada, tem uma sondagem, meio que observando se o PEC pode voltar ou não, se não uma possibilidade. Mas Bahia e Cruzeiro são os únicos que estão preparando ofertas para poder assediar o jogador. E cara, agora falando sobre cada um, o Igor Júlio eu acho ruim, eu particularmente, quando eu até falei num vídeo bem antigo sobre a possível vinda do Gregory e do John, eu acho que a vinda de um cara lesionado, eu não arriscaria. Por quê? Porque ele já está vindo de fora, então ele já vai ter uma dificuldade de meio que, como eu posso dizer, adaptar por conta do clima. Ele nunca chegou a jogar profissionalmente no Brasil, sempre atuou pela Europa, então ele meio que acostumar com os gramados mais consistentes. Aqui a gente vai ter muito gramado que parece um terreno baldio, outros que se diz sintético, mas é pior do que o chão cheio de brita da minha casa. Então ele vai ter muitas dificuldades para mim só de vir por jogar no Brasil. E ele estando lesionado, você ainda tem que reconquistar a confiança do atleta, porque ele está muito tempo parado, ele não sabe se ele consegue fazer as mesmas coisas que fazia, a lesão dele foi grave, não foi uma lesão fraca. Então eu acho que a vinda do Igor Júlio, ela pode ser muito mais uma aposta do que uma vinda meio que para garantir um titular, sabe? O Cruzeiro, querendo ou não, tá meio que podendo perder o Vidalba para o próprio Racing. Vou até comentar um pouco disso. Jonathan Jesus talvez pode sair, tá tendo muita circulagem do Betis, de ele ser o clube que vai tirar ele, Betis e Como. Então, assim, acho que o Igor Júlio vir, até pelo valor que pode ser cobrado, eu não tentaria. Eu tentaria buscar até um zagueiro daqui, um cara mais acostumado com aqui, sabe? Até para compor um pouco mais o elenco. Até porque tem o Jonathan Jesus, que ainda não tem nenhuma sondagem forte de sair. E a não ser que perca o Vidalba junto, aí eu acho que o Cruzeiro ainda não tem uma preocupação maior com o zagueiro. Acho que ele pode buscar com mais calma um zagueiro daqui. Sobre o Rojas, eu gosto da negociação. Eu acho que todo time tem que ser consistente para ter um lateral mais defensivo, que no caso hoje é o Fagner. Você ter um equilibrado com o Kaique é bom, mas você ter um cara mais, vamos dizer, doidão, que seria o Rojas, o cara que vai pro ataque, que é quase um ponta, um lateral quase ponta, eu gosto. Ele no Racing vem jogando bem, tá até na pré-lista da Copa da Seleção Argentina, então mostra que ele tá tendo uma temporada muito boa. O Racing, querendo ou não, tá passando por um momento difícil, mas é problema deles, não nosso. E acredito que com isso o Cruzeiro pode sim ter uma oportunidade de trazer um atleta bom. Não vai ter uma durabilidade tão grande quanto se fosse o Kaique, se ficasse mais tempo no Cruzeiro. Porém, você ter um lateral por uns 3, 4 anos num nível bom já ajuda bastante o clube. Até mesmo a revelar algum outro jogador da base, como aconteceu. O Santiago Souza ainda não tem oferta, só tem a sondagem. Para mim, ele vem para substituir o Wallace, que deve ir para a MLS ou para o campeonato italiano, onde ele tem um mercado, né? Ele vir no quesito comparado com o Wallace, acho que vai ser um nível superior. Como eu falei, ele pode fazer uma função de terceiro zagueiro, ele pode ser esse volante mais pegado, aquele cara que vai dar mais porrada do que o Romero e principalmente o Gerson. Então, eu vejo a vinda dele positiva, até porque está acostumado com aqui, assim como o Rojas. Eu acho que eles não vão sentir tanta a pressão. Eles já são acostumados a jogar em gramados ruins, praticamente jogaram uma competição muito parecida com a nossa. Então a adaptação é mais ao clima, idioma, comida, não a clima e gramado, sabe? O que é algo que para mim, comparado com o Igor Júlio, ele sofreria mais. E talvez pelo momento que o Cruzeiro vive de tentar buscar um título, não estou falando que essa é a minha expectativa, mas é o que o Cruzeiro vai tentar, ou Copa do Brasil ou Libertadores. O Igor Júlio vir por agora eu acho ruim, talvez se ele vir no início de temporada eu considero melhor,
porque ele vai ter um tempo maior de se adaptar, vai ter o Campeonato Mineiro, alguns jogos do Brasileirão ele vai poder não jogar. Agora, o Rojas e o Souza, por já estar acostumado com gramados ruins, jogar aqui não vai ser tão difícil. Acho que é só acostumar um pouco com o clima e mais com o idioma. E o Gabriel Peck, eu vi gente falando que o Los Angeles está pedindo a partir de 10 milhões. Com isso, o Cruzeiro não queria tanto, só que eu não vi uma informação mais verídica de um canal mais, vamos dizer assim, oficial. Páginas menorzinhas. Tanto tem um vídeo meu sobre o Atlético que eu até comentei isso, no caso sobre o Atlético, né? E assim, eu acredito muito que o PEC ele poderia ajudar, tem bons números. Um dos números que eu até anotei aqui, ó, na CONCACAF, ele jogou 6 jogos e marcou 6 gols, o que para mim é um excelente número. Na temporada ele tem 20 jogos e 16 participações em gols. Ele pode atuar tanto como ponto, nas duas pontas e na meia direita, que é a posição de origem dele. Então, assim, o PEC no Cruzeiro poderia ajudar bastante. Ainda mais que você poderia, igual, se o Sinisterra não estivesse bem, colocar ele no lado do Sinisterra e ter o apoio do outro. Ter Sinisterra e ele, que são caras bastante explosivos. Mas, assim, ele ficou um pouco marcado, porque os primeiros anos dele do Vasco foi ruim. Mas antes de sair do Vasco, ele até conseguiu jogar bem, muito consistente. Eu diria que é uma contratação boa, mas eu coloco como o Gregory. Ele não é tão velho, tem 25 anos, mas é uma contratação boa se você souber negociar. Acho que você dá 15 milhões, 16, 13, 14, muito, um valor muito alto. E acho que até como foi com o Igor Júlio, talvez procurar um cara mais daqui, sabe? Um jogador atuando mais por aqui, do que um cara que para tirar ele vai ser caro. Espero que o Pedrinho saiba negociar bem. No mais sobre o Cruzeiro, é isso, né? Para ver meu rosto mais vezes vai ter o vídeo que eu fiz do Atlético, do América, fiz do Atlético também, sobre a vinda do Léo Duarte. Mas antes, como eu sei que muito cruzeirense curte, né, o Flamengo, alguns até cruzeirenses são flamenguistas, tem essa loja que eu peguei, essa camisa que ele vende só produtos originais do Flamengo. Aí tem até produtos que chegam lacrados, muitos reutilizados, mas ainda com a qualidade boa, não é igual o brechó que você encontra sem o escudo do Flamengo e sem as letras da gente sendo vendido a R$100, que é esse aqui, deixar bem próximo, ó, brechós, camisa nova, né? Tá invertido, mas é só pesar brechós, camisa nova, que vai aparecer lá. Mas não é público, não tem promoção nem nada, é só, vamos dizer, um agradecimento, né, pela blusa. Essa camisa do Flamengo que eu vi, consegui de uma forma até barata. Vou tentar ver se eu acho o outro lá. Mas sobre o Cruzeiro é isso. Esperar próximos capítulos para saber. Porque agora os próximos vídeos de tema que eu quero tentar trazer, principalmente no fim de semana, é quem vai ser campeão pelos uniformes da Copa do Mundo. E após o jogo contra o Egito, no caso no domingo, a seleção minha, que eu levaria. Essa sem menos edição, a das seleções com a edição um pouquinho maior. Mas no geral é isso. Siga, comente o que você acha sobre cada contratação, curta e aproveite, né? Porque daqui pra frente vai ser só Copa, tá? Mas no geral é isso. Até a próxima.